E aí, galerinha, tudo bem? A gente aí que a gente já teve reunida, né, Tainá? Vão botando os microfonezinhos de vocês, por favor, sem áudio. Vou até pegar uma aguinha que eu não peguei. Olha só quanta gente, que felicidade. Pelo nível técnico da saúde lá, que o secretário da saúde estava falando. E alguém que está sendo ouvido aí. Leitos disponíveis e parece que daqui a 15 dias... É um moço. Leito, mais Rafael. de 3 leitos que vão estar disponíveis aí. Quer ver? Você está querendo estar construindo ali? Alguns. Pessoal, fechem seus áudios, por favor. Meu Deus, quanta gente, que felicidade! Peço. Obrigada, Pamela, por deixar sua imagem aberta. Que daí a professora não fala com a lei, entendeu? Adoro. Fica aí. Alguém fica com essa imagem aberta, porque daí eu posso conversar com vocês. Vamos ver. Acho que foi, né? Temos um número bem considerável. Opa, Thalita. Só vai receber oi quem deixar aberto o vídeo, não tô brincando. Obrigada, Pamela. Nós vamos fazer assim, ó. Saraí. Mesmo no esquema da semana passada, né? Só que hoje a gente vai com conteúdo, então é óbvio, vocês podem fazer as interrupções, podem perguntar. Daí só vou pedir para vocês fazerem o pedido de vez, ó, tem um aluno novo. O pedido de vez aqui no chatzinho. Tem gente com áudio aberto, eu sou Rafael. Vou pegar ele aqui. Tirar o áudiozinho dele. Aí eu tenho que cortar as pessoas. Tati tá com o áudio aberto. A Ana, aqui pra mim tá aparecendo, pelo menos. Fechou, gente. Agora eu não tô com nenhum áudio com problema. Daí quem quiser fazer pergunta, pede no chat, se habilita e aí eu abro, tá? Peço desculpas pelo atrasinho. Foi que vocês já estão vendo aqui minha imagenzinha? Acho que sim, né? Deixa eu organizar. Opa. Até um slide, galera, que eu geralmente não uso slide para essa aula, mas por causa de vocês eu preferi, já que a gente está nessa situaçãozinha aí, fazer, tá? O slide vai servir muito mais para vocês que propriamente para mim. Eu sempre dou essa aula sem... Por que o meu chat sumiu? Onde é que eu enfiei ele? Ah, tá aqui. E aí, então, nós vamos fazer assim, tá? Olha só. Hoje, então, nossa aula vai ser de recurso extraordinário. Muitas coisas, tá? Do recurso extraordinário, a gente já se assemelha ao recurso especial. Então, tem várias situações que são semelhantes. E eu acabei até não terminando o slide, eu vou terminar depois para encaminhar para vocês, porque a estrutura propriamente da peça eu acabei não colocando. Só que a estrutura propriamente da peça, ela vai ser a mesma estrutura do RESP, tá? A gente vai ter uma situaçãozinha ou outra que é diferente, mas a aula de hoje, ela serve muito mais para complementar em alguns aspectos, da parte dos recursos, propriamente dito, do recurso extraordinário, mas não da confecção, tá? Claro que isso influencia, até pela questão do cabimento, enfim, mas, a princípio, na estruturação de peça, a gente não muda quase nada, tá? Aí, vamos lá para o nosso slide. Vou ter aqui recurso extraordinário. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é basicamente o que nós já falamos, tá? Sobre a questão do RESP, só que agora nós vamos falar sobre
Constituição Federal, né? Então, na última aula que a gente teve presencial, nós falamos o seguinte, nós temos os recursos excepcionais, que é o RESP e o RE, né? Esses recursos excepcionais, eles servem basicamente, quando eu falo servem, é o objetivo, para a uniformização da jurisprudência, né? Para que a gente tenha realmente uma aplicação adequada dos dispositivos e dos institutos federais, e a Constituição também é federal, mas enfim, né? Da legislação infraconstitucional que seja federal, no caso do RESP, e aqui nós temos, então, do outro lado, a Constituição Federal e a supremacia dela. Então, o que nós queremos, né, quando a gente vai fazer um recurso extraordinário, é que não haja nenhuma afronta à Constituição, tá? Às vezes eu fico olhando pro ladinho, porque vocês estão posicionados do meu lado aqui, tá? Então, eu tô olhando para vocês, por isso que se eu olhar aqui, eu tô olhando pro nada. Se eu olhar aqui, eu tô olhando para vocês. Então, eu olho um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tá? Então, quando a gente está falando de recurso extraordinário, é aquilo, né? Vocês aprenderam lá na teoria do processo que o STF é o guardião da Constituição. Então, como é que a gente chega no STF para guardar a Constituição? Claro, nós temos outras formas. Vocês vão aprender lá em processo constitucional na 10ª fase, próximo semestre, eu estou aprendendo, no próximo, eu acho, né? Processo constitucional, a questão das ações diretas de inconstitucionalidade, enfim, mas isso já foi mencionado em direito constitucional para vocês, certo? Então, por óbvio, nós acessamos o STF também por essa via, né, por via direta, mas a gente pode acessar por via recursal, tá? Pela via recursal, então, vai ser o recurso extraordinário, né? Agora a gente sai do 105 da Constituição, vai para o 102. Tem alguém com áudiozinho aberto, acho que é o pessoal entrando, por favor, dá uma fechadinha aí. Seu Caio, seu Matheus, estou bloqueando vocês tudo. Pedro, bloqueei vocês tudo. Se vocês quiserem falar, peçam uma vez ali, por favor. E aí eu autorizo, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Vou botar esse chat para cá, não tá me enxergando direitinho. E vocês pro meu ladinho. Fechou. Então, gente, a gente vai sair do 105 da Constituição, que lá estava o RESP, e vamos para o 102, tá? Que é o recurso extraordinário, 102, inciso 3º da Constituição. O que a gente faz na nossa emenda? Primeiro o RESP, depois o RE. Porque o RE ele tem requisitos a mais, ou pelo menos um requisito a mais, em relação ao recurso especial. Então, a gente, aprendendo a fazer o RESP, não é difícil fazer o RE, tá? Não é difícil, porque a estrutura são a mesma, a ideia lógica é a mesma, com algumas poucas diferenças. A primeira é que a gente não está mais trabalhando matéria infraconstitucional, né? Não é legislação federal infraconstitucional, agora a gente está falando da Constituição. Então, né, eu botei ali o objetivo para vocês. O prazo é de 15 dias. Mas vocês têm que sempre lembrar, gente, prazo de 15 dias, né? Quando a gente está falando do cível aí, nós temos prazos em dias úteis e não em dias corridos. E, eventualmente, a mesma coisa do RESP, não botei ali, tá? Depois eu posso complementar os slides bem completinho, botar as mesmas coisas para vocês. Acabei não colocando absolutamente tudo, até porque eu já estava atrasada quando eu decidi fazer às 6h30. E aí... levei 45 minutos para fazer o que eu tenho hoje para apresentar para vocês. Depois eu complemento para postar, tá? Mas quanto ao prazo, vocês já sabem, né? Ele é de 15 dias, mas se eu tiver um feriado local, estadual, ou um dia que não tem expediente forense, eu preciso comprovar, tá? Isso seria interessante, por exemplo, falando em coronavírus aqui, espero que todos estejam bem. Por quê? Porque hoje o CNJ já fez lá um ato normativo dizendo que todos os prazos estão suspensos até dia 30 de abril, salvo engano, né? Me corrijam se eu estiver errado. Então, tá tudo certo, tá? Em tese, eu não precisaria comprovar, porque todos os prazos no Brasil, né, estão parados até dia 30 de abril. Só que antes disso, nós tivemos alguns atos normativos dos próprios tribunais já suspendendo os prazos antes, certo? Isso era uma questão a considerar. Então, por exemplo, se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina veio a suspender prazos em momento anterior
a manifestação nacional pelo SNJ, isso significa que nesse período de prazo, se eu deixei de cumprir, deixei de protocolar, de interpor um recurso especial ou extraordinário, eu deveria então, ou devo então, comprovar com a juntada desse ato normativo do TJ, dizendo então que eu deixei de protocolar naquele período, porque aqui já havia suspensão de prazos e eu estava impossibilitado de cumprir, certo? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que cuidar. Se é algo local, estadual, né, que não é âmbito nacional, a gente tem que cuidar, porque tem que comprovar sob pena de o recurso não ser recebido pela intempestividade, tá? Uma coisa que eu não lembro se eu falei lá no RESP, mas que vale a pena ressaltar aqui também, tá? Até tem súmula do STF e tal, mas eu não lembro a súmula de cabeça. Hoje eu procurei algumas súmulas para botar aqui, porque vocês sabem que a minha memória é de ervilha, né? E aí eu fico devendo nisso e o slide eu acho que ele é bom também nesse sentido. Vou tentar produzir para todas as nossas aulas, ainda que estejamos em sala física, tá? E não online. Que, por óbvio, né? Hoje é óbvio que nós podemos interpor o recurso especial, o recurso extraordinário antes do início do prazo. Isso aí foi uma discussão larga por muito tempo, né? Porque o que acontecia? Os tribunais estavam fazendo o quê? Naquela ideia de jurisprudência defensiva, gente, eles criaram a tal da ideia de que se você protocolasse o seu recurso antes do início do prazo, então eles não deveriam receber. Eles chamavam, então, não de recurso intempestivo, mas de recurso extemporâneo, só para mudar. Por quê? Porque intempestivo é aquele que é protocolado depois. Extemporâneo é aquele que é protocolado antes. Isso aí foi objeto de discussão no STF, tá? Por quê? E aí o STF, graças a Deus, manifestou-se bem. Sabe aquela ideia que a gente aprende lá na teoria do processo de que o código processual, a legislação processual tem que ser interpretada conforme a Constituição? Que é basicão? O Código de 73 não falava nada sobre protocolar antes do prazo. Isso significa, não publicou ainda, mas eu já estou protocolando meu recurso extraordinário. Tá? E aí, a jurisprudência defensiva veio a fazer isso. Eles começaram a simplesmente não receber os recursos protocolados antes, porque diziam que eram extemporâneos, e subiu ao STF, o STF disse, para que servem os prazos processuais? Teoria do processo. Para não dilatar demais a demanda, né? Para não demorar uma vida inteira e quantas vidas forem um processo judicial. O prazo, ele serve muito mais por causa do termo fim do que do termo inicial. Então, se você protocolou antes, você está seguindo a lógica constitucional, das garantias constitucionais. Você está dando duração razoável do processo porque você está se antecipando. Então, não tem lógica o tribunal não receber o seu recurso porque você protocolou antes, tá? Então, isso já tinha súmula do STF, agora realmente essa eu não anotei. Eu não tinha falado isso para vocês na questão do RESP, mas isso cabe a todos os recursos, tá, gente? Todos os recursos. Qualquer recurso pode ser interposto antes do prazo. Qualquer ato processual, o código fala. Qualquer ato processual, 200 e alguma coisa, qualquer ato processual pode ser cumprido, tá? Antes do prazo, sem prejuízo, por uma lógica constitucional, certo? Quanto a prazos, então, nós temos isso. Aqui, eu trouxe, então, até para vocês, a súmula 279, porque na última aula eu lembro muito bem que eu fiquei incomodando o Eduardo tá aí? Não sei se ele tá. Fiquei incomodando, acho que foi o Eduardo. Até vou dar um confere, viu? Que às vezes eu chamo os nomes aqui, depois eu vou pegar no pé dele se ele não tiver. Se apresenta aí no chat, Eduardo. E eu fiquei pegando no pé para procurar para mim, porque eu não lembrava de cabeça, né? Aqui é 279, ele já tinha procurado. No STJ e recurso especial, nós temos a súmula 7, né? Que é a impossibilidade de reexame de provas. Então, aqui, tá? Quando a gente fala ali que é um recurso excepcional de estrito direito, a gente já está falando que a gente vai analisar a questão de direito, não questão fática, né? Isso foi que eu já mencionei para vocês em relação ao RESP e a gente aplica novamente. Não quer dizer que o STF ou o STJ não vão ter que analisar as questões fáticas para aplicar o direito. A questão é que eles não
podem reavaliar as provas, verificar se aquela questão de fato decidida pelo tribunal ACO realmente ocorreu ou não. Isso é inviável, tá? Isso vai acabar nos trazendo problemas. E é interessante isso, porque daí a partir de uma pergunta de alguém ali, eu botei no grupo, que é interessante a gente dizer, olha, aqui não é caso de súmula 7, ou aqui não é caso da súmula 279, porque você não vai precisar reexaminar nada das provas, né? Você vai apenas precisar fazer a interpretação do direito a partir do caso já julgado em relação ao tribunal ACO, tá? Então, aqui nós temos a impossibilidade de reexame de provas de novo, a mesma coisa do resto. Aí, nós vamos mudar um pouquinho, tá? Às vezes meu chat some, eu não sei o que eu faço. Ah, quando eu mexo no slide. Bom, não sei, porque às vezes ele some, aí vocês somem para mim aqui. Bom, fechou. Aí, o cabimento, tá, gente? Aqui é uma coisa interessante, tá? Esse é o terceiro do 102. O 102 vai falar lá da competência do STF para várias coisas, né? E aqui ele vai trazer pra gente a competência no caso do julgamento de recurso extraordinário. Primeiro, causa decidida em única ou última instância, né? O que nós estamos falando aqui? De novo, do esgotamento das vias recursais, né? Não vai caber recurso extraordinário de uma decisão monocrática do Tribunal ACO, né? Se teve decisão monocrática, você tem recurso da decisão monocrática, que é um agravo, né? E aí, desse agravo interno, tá? Que é o agravo interno, vai sair a decisão colegiada. Dessa decisão colegiada, daí você pode recorrer por recurso extraordinário, só que você tem que tomar o seguinte cuidado, tem que ver se a causa realmente foi decidida. O que é isso? O Tribunal ACO analisou, isso você já sabe, analisou no acordo a questão que eu estou suscitando, né? Isso é o que a gente falou que é o tal do pré-questionamento, né? Então, é requisito que o Tribunal ACO tenha analisado isso, né? E é requisito também que tenha se esgotado as vias recursais. Um ponto interessante, vou passar no próximo slide, já volto aqui só para a gente ver. Um ponto interessante é o seguinte, lá, peguem o item 3 ali, cabe contra decisões dos juizados especiais. Sabe por quê? Lá no 105, ele fala que cabe ao STJ julgar os recursos especiais das causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios. Por causa dessa interpretação, dessas aspas que eu coloquei para vocês, tá? Desse trecho, esse trecho ele não está, voltando para o slide, ele não está aqui no inciso 3º do 102. Como vocês podem ver. Isso deu margem para a doutrina interpretar o quê? Que não cabe recurso especial em relação às decisões das turmas recursais, certo? Porque lá no RESP, né? Lá no RESP. Então, lá no RESP diz tribunais regionais federais e tribunais dos estados. Não diz turmas recursais. Então, o RESP não caberia de acórdão proferido em turma recursal. Tá? Não caberia e não cabe. Tá? Hoje você tranquilamente, sem dúvida, não há nenhum problema em jurisprudência quanto a isso. Que é claro que não cabe, tá? Então, isso é uma coisa para a gente pensar quando a gente vai escolher o juizado especial. Se eu precisar chegar ao STJ, eu não vou poder entrar pelo procedimento do juizado, que eu não vou conseguir fazer recurso especial. Nas matérias de consumidor, por exemplo, gente, se na turma recursal for aplicada indevidamente, a interpretação do CDC ferrou, não tem resto. Ferrou, tá? A não ser que você ache uma matéria constitucional. Aí, como aqui no 102.3 não diz TRFs e TJs, aí, né, deixou amplo uma cláusula geral, a doutrina entende que cabe, então, recurso extraordinário das decisões proferidas pela turma recursal, tá?
Então, claro, decisões que a gente já tem esgotado a via recursal, né? Uma decisão monocrática da turma, não. Né? Um acórdão que não caiba mais nenhum recurso, inclusive aí ponderando os embargos de declaração pré-questionatórios, né? Porque senão ele vai acabar incidindo ali na causa decidida, se eventualmente não foi analisado, tá? Então, em suma, da parte aqui do inciso 3º, o que a gente pode ver é que, como não especifica, TRFs e TJs caberia, inclusive, dos juizados especiais, tá? Que nós temos 4 hipóteses, né? Já traçando uma diferença que também está no próximo slide, a gente não tem, tá ali, ó, não existe a hipótese de divergência jurisprudencial, tá? Você não tem a hipótese de recorrer por meio de recurso extraordinário pela divergência jurisprudencial. O que a gente tem de hipóteses? Contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, né? Você pretende, teve um acórdão que deu entendimento equivocado à Constituição, né? Não aplicou o dispositivo, contrariou, cabe RE, né? Tem um tratado ou uma lei federal inconstitucional, você pode subir por RE para declarar, que seria quase que o controle difuso, né? A gente chegaria pela outra via. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Então, tem uma lei municipal, por exemplo, eu posso, pela via recursal, tentar verificar a validade dela ou não em relação à Constituição. E a última hipótese, tá? Pode gerar uma duvidazinha e talvez essa mereça ser objeto de anotação, que é julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Vejam que aqui não está falando que é em face da Constituição. Então, ela poderia ensejar o nosso raciocínio de que isso aqui seria um resto. Isso aqui, as meninas ali ficam, eu acho que foi a Thalita que estava me perguntando na última aula, professora, o que vai cair? O que tu acha? Dá uma dica, não foi, Thalita? Não lembro. Isso aqui é uma questão interessante, tá, Thalita? Porque assim, ó, e a todos os demais, né? Deixa eu até ver quantos nós estamos aqui. 25, olha que máximo. Gente, adoro vocês. Olha só. Porque, olha o dispositivo. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Qual é a probabilidade de a gente cair no resto? Né? Pode induzir a erro. E sabe por que esse dispositivo está aqui, tá? Essa linha está aqui? Porque isso se trata de competência legislativa. Tá? E as questões de competência legislativa são traçadas na Constituição. Então, isso aqui é objeto constitucional. Tá? Então, se pensar que recurso extraordinário não caiu no cível ainda, né? Se pensar que isso aqui poderia ser uma pegadinha, né? Que eu não vou fazer isso com vocês na prova, tá? Mas se pensar que isso aqui é um objeto de análise que não é tão simples identificar a peça, porque você tem que se ligar que as competências a questão de competência é matéria constitucional aqui, de quem legisla o quê. Não é à toa que vocês aprendem lá em constitucional, legislação, competência concorrente, competência exclusiva da União, competência exclusiva dos estados, dos municípios, blá, blá, blá. Tudo isso está na Constituição, vocês lembram? Vocês aprenderam com Samuel, provavelmente, né? Eu fui com Samuel. Eu lembro muito bem, que é inesquecível, né? Depois eu não posso mais divulgar isso aí, ó, viu? Depois vocês querem que eu grave isso para divulgar. Como é que eu vou ficar divulgando aqui que eu falo que as aulas do professor de Samuel são inesquecíveis? Mas são justamente porque, nesse aspecto, eu lembro muito bem dele explicando, né? As competências da questão concorrente, da questão de competência exclusiva. Então, isso é matéria constitucional, tá? Então, aqui, se você tiver frente a um caso simulado que esteja discutindo competência, tá? De lei local que entenda-se inclusive em relação aos estados, tá? Em divergência com a federal, a União e os estados estão discutindo quem é competência. A União e o município estão discutindo quem é competência, tá? A gente município que entrou mais gente aí, põe no mudo, please. Tá aumentando, gente, olha só que mais. Cadê? Quem é que tá falando, seu José? Já bloqueei o seu José, tadinho. Olha só, gente. Desculpa que eu não tinha visto a pergunta da Pamela, tá? Tão empolgada aqui que eu estou. Então, Thalita, aqui talvez seria uma questão que, eventualmente, pode aparecer numa prova
de OAB, seja como questão, tá? Já falo, Ellen, seja como questão ou mesmo até para identificação de peça. A questão das competências, Ellen, as competências de quem pode legislar sobre processo? É a União, certo? Então, se o Estado fizer uma legislação sobre processo, vai abrir margem para discutir quem é o ente federado responsável ou competente para legislar sobre isso. Se houver divergência, né, porque, por exemplo, é muito fácil para a gente no campo processual falar que, e existe isso, tá? Que regras de processo, né, as normas de processo, quem tem que julgar, quem tem que legislar é a União, e as regras de procedimento pode ser legislado pelos estados, por exemplo. Aí tem algumas regrinhas que acabam caindo. É procedimento ou é processo? Né? Quando a gente fala sobre isso, isso pode causar uma divergência. Essa divergência de quem que tem que legislar, se é a União, se é o Estado, se é o município, é uma questão constitucional. Que vocês aprenderam lá com o Samuel, que questão de competência é concorrente da União com o Estado, concorrente do Estado com o município, ou exclusiva da União. Tudo isso está na Constituição. E considerando que está na Constituição, eles inseriram essa linha D. Essa linha D, se você ler ela, você vai chegar à conclusão, se for rapidão assim, sem pensar muito, que seria um RESP. Por quê? Porque é julgar válida lei local contestada em faixa de lei federal. Quando põe lei federal, a gente pensa, RESP. Não, aqui é RE, tá? Aqui é RE. Entendeu, Ellen? Me diz aí um ok, um sim, um não, no chat para poder prosseguir. Vai me deixar sem resposta danada. Depois tu me fala. Agora meu chat até fechou aqui. Às vezes ele some, mas isso aqui é um problema meu, né? Não é um problema de vocês. Eu tenho algumas dificuldades. Então tá. Aí nós temos isso. Eu queria que aparecesse o chatzinho, por que não aparece? Depois eu gravo essas aulas e disponibilizar. Ah, aqui. Joinha, valeu. Aí, esse é o cabimento. Então, essas são as hipóteses de cabimento, certo? Agora, ali eu disse para vocês, então, diferenças para o recurso especial, né? As grandes diferenças, tá? Não existe nenhuma hipótese de divergência jurisprudencial, então, se os tribunais... Você não vai ter acórdão paradigma paragonado e mostrar que... Se você quiser trazer daí dentro da sua peça como fundamentação, né, algum julgado de um tribunal que deu a interpretação correta, ok, mas não existe esta hipótese de cabimento, tá? Essa hipótese de cabimento não existe. Cabe, então, contra juizados especiais, que nós já falamos, e a grande diferença aí do recurso especial para o recurso extraordinário, e aí eu vou dizer mais para vocês, já se tem discutido uma reforma processual para botar repercussão geral também para o RESP, mas ainda não temos isso. É a questão da repercussão geral. A questão da repercussão geral, tá, gente? Ela está lá no 102, parágrafo 3º, e no 1035. Ela leva em conta, tá, a ideia de um bem comum. Então, assim, quando o STF vai analisar um recurso extraordinário, ele não vai analisar um recurso extraordinário em relação a uma matéria que vai se aplicar somente ao teu caso. Então, ele vai ter que analisar se realmente aquilo tem relevância para mais pessoas, se aquilo, ou melhor, transcendência para mais pessoas e relevância, se realmente é uma matéria que demanda uma necessidade de análise, porque comporta, então, aí a ideia de bem comum. Então, esses são os dois critérios para a gente analisar se tem repercussão geral ou não, tá? É o aspecto qualitativo da relevância e o quantitativo, que é o da transcendência. O quantitativo, já falo, está no próximo slide. A questão da relevância, tá, gente? Econômica. Eu trouxe exemplos para vocês. Aqui a relevância tem que ser econômica, ou política, ou social, ou jurídica. E ou para todas, né? E ou para todas. Pode ser
Ai, gente, você sabe que tem o negócio do tempo, né? Eu tenho 10 minutos caindo, a gente retoma. Quando tiver em um, a gente fecha, retoma e volta todos no mesmo link, tá? Questão econômica e ou política e ou social e ou jurídica, tá? Aqui eu botei alguns exemplos para vocês, como econômica, né? Sistema financeiro de habitação, as questões tributárias que estão na Constituição, né? Questão política, direitos políticos, repartições de competências, a questão social, direitos coletivos, direitos difusos, direito das minorias, saúde, previdência, jurídica, há alguma afronta a direito adquirido, desrespeito ao entendimento do STF, aqui, claro, que vinculado com a Constituição, né? Tudo vinculado com a Constituição. Então, a gente precisa demonstrar isso no recurso extraordinário, tá? Agora, falando em estrutura, a grande modificação de estrutura é porque, além de você falar sobre a admissibilidade e sobre o mérito, você vai ter que abrir um tópico sobre... cabimento, né? Admissibilidade, mérito, você vai ter que falar sobre repercussão geral. A repercussão geral pode ser trabalhada dentro do cabimento, tá? Porque é um requisito em relação ao cabimento, ou ela pode ser trabalhada em tópico separado. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que alguns preferem, para cada requisito de admissibilidade, criar um tópico. E tá tudo certo, não tem problema. Tá? Não tem problema criar um tópico. Às vezes isso facilita para o julgador e facilita para o corretor, tá? Aí vai a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer o tópico da tempestividade, da legitimidade recursal, do interesse recursal, da repercussão geral, do preparo, podem fazer quantos vocês quiserem. Não tem problema, tá? Não tem problema. Ou se quiser trabalhar tudo junto, também não há problema algum, desde que conste todos os requisitos, tá? Isso aqui, então, eu não sei se vocês estão fazendo perguntas, porque o meu chat apareceu. Não. Meu chat aqui tinha sumido, mas acabou de aparecer e vai sumir quando eu mudar meu slide de novo, porque eu tenho esse problema. Então, a repercussão geral, ela primeiro tem que ser analisada sob o aspecto da relevância, que é um aspecto qualitativo, de qualidade, né? Quanto a economia, quanto a política, quanto ao aspecto social, quanto ao aspecto jurídico. E o outro critério é o aspecto quantitativo, né? O STF vai dar uma analisada se quantas pessoas serão afetadas por esse julgamento. Qual o número de processos afetados por esse julgamento? Não é só o número de processos, gente, porque às vezes o número de processos é pequeno, né? Não é recurso repetitivo, mas tem muita gente que vai ser afetada, né? Porque nem tudo já está cheio de demanda judicial. Então, uma vez que o STF pegue ele já consegue analisar. Inclusive, ele pode utilizar aquele para fazer como recurso repetitivo e incidir aos demais. Ai, meu Deus, abriu alguém aqui? Fecha aí, galerinha. Quem é? Deixa eu tentar. Júlia. Vou botando vocês no mudo aqui. Qualquer coisa vocês esperem para abrir. Também, sim, dá para analisar a partir do número de processos, o número de processos que são afetados, tá? Sumiu a imagenzinha das pessoas que estavam com câmera aberta. Achei. Vou ficar com quem tá com câmera aberta, né? Daí eu, pelo menos, fico visualizando alguém. Número de pessoas afetadas, independentemente do número de processos e ou número de processos afetados. E, nesse sentido, que a gente já pode mencionar a questão da possibilidade de repetição de demandas, né? O STF pode pensar assim, poxa, isso vai afetar muita gente, mas possivelmente não vai dar repetição de demanda. Ele pode entender que é repercussão geral, com base na primeira questão ali que eu falei para vocês, número de pessoas. Ou ele pode fazer o pensamento inverso. Vai afetar bastante gente e possivelmente isso vai repetir demanda. Vai chegar muita gente no judiciário. Então, ele também pode fundamentar. Quando eu falo para vocês da repercussão geral, e que eu digo, então, que vocês têm que justificar, vocês têm que pensar o seguinte, a hora de fundamentar, vocês vão ter que fundamentar qual do aspecto qualitativo que entra. Então, vocês vão dizer lá que há repercussão geral
pelo aspecto social, dado que se trata de uma questão de saúde, e que ainda a repercussão geral se mostra presente por causa da transcendência, em razão de número de pessoas que serão afetadas, ou do número de possibilidade de repetição de demandas, ou a mesma coisa tudo junto, tá? Então, eu botei aqui, assim, para vocês pensarem que vocês, no aspecto da repercussão geral, têm que trabalhar esses dois elementos, tá? A relevância e a transcendência. Fechou? É sobre isso que vocês têm que fundamentar. Não precisa ficar... Claro, na prática real a gente vai argumentar bastante, tá? Até porque isso aí é requisito de admissibilidade, o STF, ó, corta um monte de coisa aí facilmente pela ausência de repercussão geral. Então, na prática, nosso tópico vai tentar perfeito para não deixar brecha para os ministros, né? O relator lá indeferir não só o relator, como aqui embaixo, né? Porque o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, ele é interposto no juízo à quo, né? No tribunal inferior, certo? Também tem ali, eu acho que botei no próximo slide ou a seguir, aquela dupla admissibilidade, né? O sistema bipartite de admissibilidade. Faz admissibilidade aqui embaixo e faz admissibilidade lá em cima. Então, aqui embaixo, né, no TJ, nos TRFs ou nas turmas recursais, eles já vão analisar a repercussão geral. Se for o caso, né, de eles entenderem que não existe e inadmitirem o seu recurso, você vai fazer o recurso, o agravo, está lá previsto no 1042, porque agora eu acabei de olhar o dispositivo e está gravado aqui ainda, mas está ali no slide também. 1042, tá? Que é o agravo contra a decisão do relator, né, do presidente ou do vice-presidente, que não recebe o seu RESP ou RE, tá? Isso agrava para os dois. Então, você tem que demonstrar bem a sua repercussão geral num caso real. No caso simulado, você precisa demonstrar que você sabe o que é repercussão geral, não precisa ficar alimentando. Não escreve lá 2 folhas de repercussão geral, senão você não vai conseguir ter espaço para escrever nada mais, né? Então, faz ali, gente, se eu pudesse imaginar a repercussão geral, olhando para uma folha, tá? Agora, para pensar. Meia folha já é mais que suficiente. Tá? Ali umas 10 linhas, eu acho que, olha, tá mais que suficiente. Porque você só precisa dizer que tem relevância no aspecto econômico, porque se trata de questão de tributos e isso influencia na ordem econômica, blá, 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 e que isso tem transcendência porque muitas demandas podem surgir em razão da cobrança indevida que a União tem realizado, lá, 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 tá? Então, assim, fundamentou esses 2 aspectos, cumpriu o requisito da repercussão numa prova de OAB, tá? Trazendo os dispositivos, sempre tragam os dispositivos que embasam, tá? Sempre tragam, aqui é o 102, parágrafo 3º da Constituição, tá ali embaixo, e o 1035 do CPC. Tem também ali, dei uma olhadinha no 1035, que ele vai falar, não lembro exatamente se em parágrafo ou ali na sequência, que quando houver afronta à súmula do STF, você já caracteriza a repercussão geral, tá, de modo absoluto, e quando houver afronta à jurisprudência dominante, a presunção, tá, da existência de repercussão geral. Então, veja, se tem súmula do STF sobre o assunto, você vai dizer que há uma presunção absoluta da existência de repercussão geral em razão da súmula. Se é jurisprudência dominante, e aí, respondam a mim o que é jurisprudência dominante, que até hoje ninguém conseguiu, tá? Se vocês conseguirem, parabéns, né? O que é? Mais julgados ou é o hard case? O que é jurisprudência dominante, né? Ninguém conseguiu definir ainda, tá? Desafio lançado. Mas, se for o caso de jurisprudência dominante, a gente entende que é uma presunção relativa de que haja a repercussão geral. Então, é mais fácil de fundamentar, tá? Fechando a questão da repercussão, eu não vi se alguém fez pergunta, já temos 1 minuto, mas nós vamos voltar. Ai, meu Deus, cadê meu chat? Achei, ninguém fez pergunta. Gente, vamos fechar. Eu quero os 27 de volta. Enquanto os 27 não voltarem, eu não vou continuar. Mentira, tem que voltar o mais rápido possível, tá? Que a gente vai continuar